Fiquem agora com um resumo semanal da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal. E venha comigo descobrir tudo o que irá acontecer na semana do dia 27 de abril a 1º de maio de 2026. Vamos lá. Bruno fica furioso ao ver que seu irmão o encontrou. Alessandro diz que veio buscar sua mulher e dá um soco na cara do infeliz do Bruno e diz que ela é sua esposa. Alessandro diz a Bruno que Maria disse tudo pra ele. Bruno ri e diz a Fernando que ela é louca e eles são loucos. Alessandro diz a Maria José que disse que iriam se divorciar se ela não voltasse com o Bruno. Ele pede para eles irem, mas ela não quer. Alessandro diz a Maria José e Paula que foi Pedro que pediu para ele buscá-las. Maria José diz a Alessandro que Bruno quer denunciar seu pai por ser traficante de drogas, mas ele não é. Alessandro pede que ela pegue as coisas para eles irem embora dali o quanto antes. Alessandro diz a Fernando que o pai das meninas desapareceu. Alessandro leva Maria José e Paula de volta. Raquel diz a Maura que mentiu ao dizer a Alessandro que Bruno e Maria tinham se beijado. Maura pergunta a Raquel se vai ajudá-la. Raquel diz que sim. Maura diz que precisam saber da história envolvendo Maria José, Bruno e Alessandro. Roberto diz a Vitória que precisa falar com Alessandro, pois teve uns gastos imprevisíveis. Vitória diz a Roberto que quando ele se casou com sua filha Raquel, tinha herdado uma boa herança do pai, mas acabou perdendo tudo por falta de investimento e gastos em jogos. Alessandro diz a Maria José que quando chegar em casa vai explicar tudo para sua mãe. Pedro volta para sua casa muito triste. Alessandro chega em casa com Maria José e Paula. Alessandro diz à mãe que Maria José e Paula tinham ido com Bruno porque um parente estava doente. Felipa vê sangue na camisa de Alessandro e pergunta o que houve. Alessandro diz à mãe e a Felipa que brigou com Bruno e ele levou um soco. Paula diz a Maria para pensar em tudo que Alessandro fez por ela. Maria diz que Bruno disse que a única coisa que ele quer é ir para a cama com ela. Ezequiel diz a Maria José que seu Alessandro pediu para ela o acompanhar no jantar. Paula pede à irmã que se arrume para Alessandro. Fernando diz a Vitória que Bruno ameaçou Maria José a denunciar o pai dela por ser um traficante de drogas, mas as moças negaram. Vitória fica chocada. Fernando diz a Vitória que quando Alessandro foi para a cidade investigar, não encontrou prova contra Bruno, mas não significa que ele seja culpado. Vitória chora, diz que reconhece os erros de Bruno, mas se nega a acreditar que ele seria capaz disso, de atentar contra a vida de Alessandro. Vitória diz a Alessandro que não concorda que Maria e Paula continuem morando na casa. Ingênua, Vitória acha que Maria José está inventando toda essa história para prejudicar Bruno. Alessandro diz a Vitória que Bruno pegou as malas e saiu. Vitória diz a Felipa que Bruno não é o culpado e foi Maria José que confundiu ele. Alessandro e Maria José se juntam à mesa para o jantar. Maria diz a Alex que está muito preocupada com seu pai. Alessandro diz a Maria que poderia ajudá-la. Maria diz que procurou ele, mas ele estava muito ocupado com a Maura. Alessandro diz que Maura quer ficar com ele e pergunta se ela se importa. Ela diz que não. Ele diz que se importaria se ela ficasse com outro homem. Maria José diz a Alessandro que seu pai é um bom homem, mesmo tendo se envolvido com negócios sujos. Alessandro pede para beberem uma taça de vinho. Depois ele diz à moça que vão encontrar o pai dela. Maria pergunta por que ele está fazendo tudo isso por ela, pois deveria odiá-la. Alessandro diz a Maria que está se apaixonando e conheceu muitas mulheres, mas nenhuma como ela, e admira sua luta pela família e o amor que sente. Alessandro conta que seu pai era seu herói, mas morreu muito jovem. Ele diz que Vitória é maravilhosa e a ama muito, mas queria ter conhecido sua mãe verdadeira. Alessandro diz a Maria que vive num mundo diferente dela, mundo dos negócios, e encontrar alguém como ela mexeu com ele. Maria José pergunta se ele está se apaixonando. Alessandro diz que quer beijá-la desesperadamente. Maria diz que tem medo, pois não quer ser a esposa dele só por uma noite. Alessandro diz que ninguém sabe quanto dura uma relação e pode durar a vida toda. Ele pergunta se ela gosta do Bruno. Ela diz que não. Alessandro leva ela para o quarto e diz que aquela casa foi construída pelo seu pai e tem vários quartos, porque ele sempre quis ter muitos filhos. Mas sua mãe teve só um e morreu quando deu à luz. Mas ele foi uma criança feliz, porque a Vitória chegou. Mas seu único problema sempre foi o Bruno, que nunca aceitou o segundo casamento de Vitória e por isso descontava a raiva nele. Alessandro diz que aquela nunca foi uma verdadeira família, pois Raquel casou com um preguiçoso e Bruno e ele viviam brigando.
e Vitória os acalmava. Maria José pergunta a Alessandro por que o pai dele deixou tudo para ele. Alessandro diz que não sabe, mas seu pai sempre foi um homem justo. Só que Bruno sempre foi rebelde e se envolvia em brigas e não terminou nem os estudos, porque foi expulso da faculdade. Mas seu pai deixou para Bruno e Raquel umas propriedades, mas ele sempre administrou tudo. Alex diz que se salvou por um milagre daquele acidente e descobriu que estava casado com uma mulher como ela. Maria diz que não tem nada de especial. Alessandro diz que isso não interessa e o que importa é o que existe dentro dela. Alessandro pergunta a Maria o que sente por ele, porque está apaixonado por ela. Maria José diz a Alessandro que tem medo de se apaixonar por ele. Alessandro pede para se apaixonarem, pois não há nada mais bonito que o amor. Os dois se beijam e sorriem um para o outro. Alessandro tira a camisa e começa a beijar Maria, e abre o vestido dela. Alessandro tira a calça. Maria fica um pouco envergonhada, mas está feliz. Os dois trocam carinhos. Depois, Maria José se entrega a Alessandro, e eles fazem amor pela primeira vez. Maria José acorda e se vê na cama com Alessandro, ambos nus. Assustada, ela se levanta. Alessandro abraça ela e pede que fique. Maria corre para o banheiro e diz que isso não devia ter acontecido. Maria José toma banho e chora. Alessandro vai atrás de seu amor e a chama para conversarem. Ele diz que a ama muito mais do que possa imaginar. Raquel comenta com Vitória que essa história de que Maria José tinha ido embora por conta de um parente doente é mentira. Vitória se irrita com a filha. Paula vai ao quarto de Maria José e a encontra lavando um vestido. Paula acredita que a irmã dormiu com Alessandro, mas ela diz que não fez isso. Paula insiste que ela diga a verdade. Ezequiel entrega flores para Maria José, mandadas por Alessandro. Maria José fica feliz. Paula diz à irmã que acredita que por seu pai estar escondido, Bruno não fará nada contra ele, pois também pode sair prejudicado. Maria José diz que tem medo de Alessandro estar brincando com ela. Paula pede à irmã que aproveite o quanto puder com Alessandro. Roberto vai à empresa e pede dinheiro para Alessandro, pois gastou muito em seus jogos. Alessandro pede que ele trabalhe. Alessandro pede a Roberto que não deixe Raquel incomodar Maria José, pois com esse favor pagará ele. Maria José vai ao restaurante e encontra seu marido. Alessandro dá um beijo na esposa. Ela agradece pelas flores que ele mandou. Pedro liga para a secretária de Alessandro e pede para falar com ele. A secretária diz que ele não está no momento. Maria José comenta com Alessandro as comidas que costuma preparar. Ele diz que ela terá que cozinhar muito porque ele come bastante. Mari diz a Alessandro que o sogro dele acabou de ligar. Alessandro diz a Maria José que o pai dela ligou para o escritório dele. Está na casa dela, mas irão buscar ele. Eric está de olho em Paula. O cara convida a mulher para passearem. Ela diz que gostaria, mas não quer que os outros fiquem zangados. Eric convence ela que aceita sair com ele. Raquel diz a Maura que Alessandro mentiu sobre a saída de Maria José da casa. Maura diz que está surpresa por Alessandro ter caído tão baixo em ter inventado essa história para proteger a Maria e de trazê-la de volta. As mulheres vão ao spa ter seu dia de beleza. Paula diz a Ezequiel que vai ir ao centro com Eric. Vitória fica preocupada com Bruno, pois até agora não ligou para dar sinal de vida. Vitória diz a Fernando que Bruno não ligou e Alessandro saiu com Maria José para comer e ela se sente presa na casa. Fernando se oferece em levá-la para passear com ele. Pedro telefona de novo para a empresa de Alex, mas a secretária diz que ele ainda não regressou. Pedro se sente um imprestável e acha que seria melhor se morresse de uma vez. Alessandro volta para casa com Maria e pede que ela pegue umas roupas para irem à cidade que ela morava. Maura está patinando. Raquel não quer participar da brincadeira. Do treinamento, na verdade. A bruxa fica furiosa ao ver Eric chegando com Paula ali. Raquel tenta humilhar Paula e as duas acabam brigando, fazendo o maior barraco diante de todos. Fernando leva a Vitória para ver uma exposição de artes em um museu. Alessandro e Maria José vão rumo ao interior do México para buscar Pedro. Vitória pergunta a Fernando o que pensa em fazer da vida e se tem namorada. Ele diz que não tem. Vitória diz que ele deveria ter. Fernando diz que a mulher que gosta não é qualquer mulher.
Vitória encontra um livro que tanto gosta e se sente muito bem. Fernando compra o livro para ela, a deixando muito feliz. Raquel chega em casa e pergunta ao empregado da mãe e de Alex. Ezequiel diz que Alessandro foi viajar com Maria José e Vitória acabou de chegar e está no escritório. Raquel pede a Vitória que expulse Paula, pois bateu nela, na pista de patinação, diante de todos. Paula e Raquel discutem novamente. Vitória diz à filha que se ela agride alguém, logicamente receberá o mesmo. Mimada e caprichosa, Raquel manda Vitória expulsar Paula dali. Vitória diz que isso ela terá que falar com Alessandro ou Maria José. Raquel fala mal de Antônio, pai de Alessandro, para a mãe. Vitória pede que ela não fale assim do homem que deu a ela uma vida de princesa. Raquel e Paula trocam ofensas. Raquel diz a Roberto que Paula e Maria José são gente mais baixa que pode existir. Roberto diz a Raquel que Alessandro pediu para ela não voltar a incomodar Maria José e é melhor ficar em paz, porque dependem dele. Felipa diz a Vitória que acha melhor ela dizer aos meninos que Antônio era pai deles. Vitória não tem coragem de dizer isso agora. Vitória se lembra quando Fernando sempre esteve a consolando e agradando ela. Já de noite, Alessandro e Maria José chegam em casa, na casa do pai da moça, na verdade. Maria José encontra o pai caído no chão, muito ferido, e fica desesperada. Ela chora. Ela pergunta por que ele foi embora, pois ficaram muito tristes. Pedro diz que tem que ir para a cadeia e não quer que suas filhas paguem pelos seus erros. Eric liga para Bruno e conta da briga entre Paula e Raquel e que a mulher o demitiu. Bruno pergunta de Alessandro. Eric diz que ele saiu de viagem com sua mulher. Bruno manda ele averiguar quando Maria e Alex voltaram para casa. O médico diz a Maria José que o pai dela não sofreu lesões internas, mas está muito golpeado. Ele pede que eles vão descansar, pois amanhã Pedro receberá alta. Ulisses e Roberto se encontram depois de muitos anos, afastados. Roberto apresenta Ulisses para Maura e Lisete. Maura elogia Ulisses. Eric liga para Bruno e diz que não conseguiu informações e ninguém sabe quando Alessandro e Maria irão voltar. Maria José e Alessandro ainda se encontram no hospital. Roberto convida Ulisses para ir amanhã na mansão almoçar. Maria José diz a Alex que se sente incomodada na casa dele e pretende buscar trabalho, pois não quer depender dele. Alex diz que ela é sua mulher, depois do que aconteceu entre eles. Alessandro beija a amada e a abraça. Alessandro pede a ela para os dois irem a um hotel descansarem e ficarem lá. Maria aceita ir com ele. Bruno retorna à mansão bem tarde da noite. Bruno pergunta a Vitória o que Alessandro disse a ele. Vitória diz que coisas horríveis dele, que se casou com Maria José, usando seu nome, e que tentou matá-lo. Bruno diz à mãe que isso não é verdade. O nojento se faz de vítima para a mãe, que cai no joguinho dele. Vitória chora e diz a Bruno que a irmã dele está mais grosseira que nunca. E ele sempre a responde mal, sempre mal-humorado, e Alessandro, ela não sabe o que ele tem. Falso, Bruno abraça a mãe. Alessandro e Maria José namoram em um hotel. Ela chora, emocionada por estar sendo tão amada por ele. Alessandro e Maria José fazem amor novamente e são muito felizes juntos. Vitória pergunta a Bruno por que saiu com a família de Maria José e por que Raquel disse que viu eles se beijando. Bruno diz que isso é uma tremenda mentira, pois não seria estúpido de fazer isso no jardim, para todos ver. Bruno diz à mãe que um dia viu Maria José chorando e dizendo que tinha sido um erro ter se casado com Alessandro. Vitória acredita em todas as mentiras de Bruno. Bruno diz à mãe que o golpe que Alessandro sofreu afetou o cérebro dele e podem estar em perigo, pois ele pode estar louco. Bruno diz à mãe que Alessandro deve ter ameaçado Maria José para ficar com ele, em troca de apoiar o pai dela no tráfico de drogas. Vitória fica surpresa. Bruno segue se vitimizando para a mãe. No dia seguinte, Maria José vai ao hospital ver o pai, que já se encontra um pouco melhor. Pedro diz a Maria e Alex que queria sair desse problema que está, e queimou toda a mercadoria que tinha, mas Rufino foi cobrar o dinheiro dele, e acabou o golpeando. Alessandro diz a Pedro que podem localizar esse cara. Maria diz que esse homem deve ser um delinquente. Pedro diz à filha que se Rufino o der tempo, pode vender seu apartamento para pagá-lo. Alessandro diz que vai comprar o apartamento e acertar as contas com esse tipo. Alessandro vai até Rufino para pagá-lo. Alessandro paga a conta ao delinquente, conta essa de Pedro, e entrega o dinheiro ao homem. Pedro diz a Maria José que é um estorvo para a família. Maria diz que ele sempre foi importante para ela e a irmã, que o amam tanto.
Alessandro pede a seu chofer que o leve ao apartamento de seu sogro, mas que se os homens do Rufino o seguir, entre em qualquer restaurante e o avise. Os bandidos ficam na porta do local, vigiando o Alessandro. Alessandro está no teto do prédio e pede ao empregado que busque sua mulher e o pai dela, e vão para a estrada. Alessandro consegue passar pelo prédio e despistar os delinquentes. O chofer Augusto chega e diz a Maria José que Alessandro está bem. O médico diz a Maria que vai recitar os remédios de Pedro. Augusto diz a Maria que Alessandro mandou levar eles de volta para casa. Maria José telefona para Alessandro, o chama de amor e pergunta o que houve. Alessandro fica encantado pelo modo que ela fala com ele. Quarta-feira, 10 de maio. Vitória diz a Filipa que acha que Maria José se aproveitou por ser linda e ter suas manhas para convencer Bruno a saírem. Vitória diz a Filipa que não acredita que Bruno provocou essa intriga e ele vai ficar na casa, mesmo se Alessandro se negar. Bruno pergunta a Paula para onde Maria e Alessandro foram. Paula diz que não sabe e está muito preocupada com eles e seu pai. Raquel, Ulisses, Roberto e Maura têm um encontro de amigos. Maura convida Ulisses para ficar na casa, pois tem casas de sobra. Bruno cumprimenta Ulisses. Alessandro está na rua, esperando por Maria José e o chofer. Eles chegam. Maria abraça seu amor e diz que ele se arriscou muito. Alessandro, Maria José e Pedro vão a caminho da mansão. Alessandro telefona para a casa grande, para Maria se comunicar com Paula. Maria José diz a Paula que já está voltando e conta que encontrou seu pai. Rufino e seu capanga encontram a comadre de seu Pedro e questionam sobre onde ele está. Dona Berta diz que parece que ele está vivendo com a filha, Maria José, que se casou com um homem muito rico. Alessandro, Maria José e Pedro chegam à casa. Paula chora ao ver o pai machucado, o abraça e pergunta o que aconteceu com ele. Vitória se preocupa. Alessandro mente novamente e diz à mãe que ele foi atropelado no caminho. Vitória diz a Alessandro que gostaria de falar com ele quando ele tiver tempo. Alessandro diz a Maria que está muito cansado. Eles vão para o quarto. Alessandro pega ela no colo e pede para descansarem um momento. Alessandro abraça e beija Maria José e ficam deitados na cama, descansando por um tempo e trocando demonstrações de carinho. Ezequiel diz a Vitória que Alessandro e Maria foram para o quarto e devem estar dormindo. Pedro agradece a Filipa pelo caldo delicioso que preparou para ele. Ela diz que não há nada melhor para os doentes que uma sopinha. Pedro e Filipa se dão muito bem e conversam sobre suas vidas. Vitória diz a Pedro que logo virá uma enfermeira para atendê-lo. Bruno fica alegre por toda a família ter voltado. Paula diz a Bruno que não há nada que ele possa fazer, e Alessandro e Maria José estão apaixonados, e até já fizeram amor. Bruno se irrita, mas não acredita. Paula debocha dele, dizendo que Alessandro é muito mais bonito que ele. Alessandro vê que Maria já dormiu e dá outro beijo nela. Maria pergunta se está no céu. Alessandro diz que ela está na terra, na cama deles. Maria diz a Alessandro que não queria ser uma mulher fácil, mas não entende o que aconteceu com ele. Alessandro diz que gostaria de saber o que ela teve com Bruno. Ele diz que está com ciúmes. Maria diz que se apaixonou. Alessandro diz que ela se apaixona muito fácil e à noite disse que o amava. Maria diz que se arrepende do que fez, pois se deu conta que ele não acredita nela. Alessandro abraça Maria. Ele pergunta até que ponto ela estaria disposta para proteger sua família e se dormiria com Bruno para isso. Maria diz que não. Alessandro diz a Maria que Raquel disse que viu ela e Bruno se beijando. Maria diz que isso é uma mentira e Raquel é uma víbora que a odeia. Maria pega suas coisas e sai. Pedro agradece a Filipa pela visita. Filipa diz a Vitória que Pedro é um pobre desgraçado, mas é gente boa. Vitória diz que não sabe como alguém que vende drogas pode ser bom. Filipa diz que é do mesmo lugar de Pedro e ambos são pobres. Anoitece. Maria José diz a Paula que elas não pertencem a esse mundo dessa família e está se apaixonando, mas não quer sofrer, como sofreu com Bruno. Paula diz que Alex é diferente. Maria diz que esse é o problema e Alessandro é a melhor coisa que aconteceu em sua vida. Paula abraça a irmã. Alessandro encontra Bruno em sua casa, tocando piano, e pede que vá embora de lá. Bruno pede que ele o tire se quiser. Alessandro diz que fará.
Alessandro e Bruno começam a brigar e trocam socos. Vitória chega ali e intervém. Alessandro diz a Vitória que quer Bruno fora dali. Vitória diz que Bruno está vivendo ali desde criança e não é justo. Ela diz que se ele for embora também irá. Bruno se alegra. Alessandro diz a Vitória que Bruno quis matá-lo. Boba, Vitória não acredita. Vitória diz que Fernando a disse que não encontrou nada contra Bruno. Alessandro fica surpreso por seu amigo ter o traído. Vitória chora e pede que Alex faça as pazes com Bruno. Alessandro diz que desde criança Bruno o odiava, o incomodava, batia nele e fazia ele passar vergonha diante de seus amigos. Vitória pede a Alex que não acredite em Maria José, pois pode ser tudo uma intriga. Vitória diz que se Bruno se afastar da família, pode se perder nesse mundo. Alex diz à mãe para Bruno ir para um psiquiatra e ter um tratamento. Vitória diz a Alex que ele está sendo muito cruel e pede que não faça isso com Bruno. Alessandro diz à mãe que entende a pena dela. Vitória confessa a Alessandro que Bruno e Raquel são filhos do pai dele também. Por isso, são irmãos dele. Alex se surpreende. Alessandro chora e pergunta à mãe por que não disse a ele desde o princípio. Vitória diz a Alex que eles eram muito crianças para entender tudo isso, e o pai dele pensou que era melhor deixar passar o tempo. Vitória conta a Alex que quando estava voltando com o marido da universidade, que Bruno tinha sido expulso, discutiram, e ele acabou sendo atropelado. Ela se culpa. Alessandro diz que tudo foi um acidente. Vitória diz que é uma adúltera e não sabe como gerar os filhos. Vitória pede perdão a Alex e chora. Alessandro vai para o seu escritório, olha uma foto de sua mãe com seu pai e chora. Paula agradece a Alex por ter trazido seu pai. Paula conta a Alessandro da briga que teve com Raquel. Alessandro não liga para a conversa dela e sai. Maria José volta para casa. Paula pede perdão à irmã pela briga que teve com Raquel. Maria José diz a Paula que elas vão procurar trabalho e dar um jeito de viver sozinhas. Vitória conta a Filipa que Alessandro estava muito sério quando revelou a verdade a ele, e isso foi a coisa mais difícil que fez em sua vida. Fernando vai à empresa. Mari diz que Alessandro chegou há pouco tempo e se trancou no escritório, e estava com a cara muito boa não. Alessandro está muito triste no escritório. Fernando chega até lá. Alex diz que Raquel e Bruno são seus meus irmãos legítimos. Para seguir ameaçando Maria José, Bruno paga um velho para dizer que entregou a Pedro DVDs piratas e armas. Alessandro, chorando muito, diz a Fernando que viveu numa mentira durante anos e seu pai traiu a mulher que lhe deu a vida. Fernando diz a Alex que o amor chega de repente e ninguém manda no coração. Alex diz que não gosta que o desgraçado do Bruno tenha seu mesmo sangue, pois ele o estorba, o deixa irritado. Vitória diz a Filipa que Alessandro deve odiá-la. Ela diz que ama muito Alex, pois desde os 2 anos o criou e defendeu ele de Bruno. Felipa pede a Vitória que dê tempo a Alex, pois irá entender com o tempo. Alessandro diz a Fernando que sim, já dormiu com Maria José. Fernando pergunta se por vingança. Ele diz que sim, mas não sabe se ela era virgem. A enfermeira Rose já está no quarto de Pedro para cuidar dele. Bruno mostra a Maria José um áudio onde um criminoso fala que deu vários objetos piratas para Pedro. Maria pede que Bruno esqueça tudo, pois vai se divorciar de Alessandro. Bruno pergunta se Alex dormiu com ela. O verme infeliz manda Maria dizer a Alex que está esperando o filho dele. Maria diz que ele não vai acreditar nela. Bruno manda ela fazer. Maria José, guerreira, empurra o demônio do Bruno no chão, pega o celular dele e sai correndo. Bruno não alcança Maria José, devido que Roberto observa tudo, o interrompendo. Maria José chega até Alex. Ela pergunta por que ele não veio jantar. Ele diz que não teve vontade. Bruno se enfurece ao ver Maria indo até Alessandro. Alessandro vai para o quarto e chora muito, por tamanha dor e desgosto que está sentindo. Ezequiel comenta com Filipa que Alessandro chegou em casa muito mal, estranho, e parece que algo espantoso passou com eles. Vitória se arrepende por ter dito a verdade para Alex. Filipa pede que ela não se martirize. Paula pede a Maria José que dessa vez diga a Alessandro a verdade sobre Bruno, sobre o que ele está fazendo com ela. Maria diz que tentou, mas que ele chegou em casa muito estranho. Vitória chama Alex para falarem. Vitória entrega a Alessandro um livro que escreveu há muitos anos atrás. Ela diz que seu marido, Samuel, era um escritor muito talentoso, mas não teve sorte. Ela conta que também escrevia, e o público gostou. Vitória diz a Alex que Samuel estava muito doente, e pediu que ela procurasse Antônio, caso ele estivesse livre para casarem. Vitória conta a Alessandro o tamanho carinho que tem por ele. Alessandro começa a ler o livro da mãe, adotiva, e chora muito.
Bruno diz a Eric que a desgraçada da Maria José pegou o celular dele. Eric manda Bruno deixar tudo em paz, se esquecer da herança e da mulher. Bruno diz que não pensa em se render. Alessandro vai ao quarto de Maria José e pergunta quando começa o ciclo menstrual dela, porque fizeram sexo 2 vezes e não se preservou. Maria diz que sabe e nem pensou nisso. Maria diz que em alguns dias deve começar. Alessandro pergunta se ela era virgem. Maria diz que sim. Alex diz que não sabia. Alex pede o celular que ela trouxe quando ele entrou. Maria entrega o celular para ele. Ela diz que pegou o celular por conta de uma gravação. Maria diz a Alex que Bruno pediu que ela dissesse que estava esperando um filho dele. Alex diz a Maria que Bruno é seu meio-irmão e mesmo sabendo que tem o mesmo sangue, vai matar ele. Maria pede a Alex que não pense assim, pois pode se tornar um assassino. Alex diz que ele é o assassino e ele tentou assassiná-lo. Roberto comenta com Raquel, Mauro e Ulisses que viu Bruno mostrando um celular para Maria José e que ela pegou dele e saiu correndo. Raquel diz que alguma confusão tem aí e acha que Bruno e Maria José eram amantes. Maura pergunta a Ulisses se gostaria de ganhar uma grana fácil. Ele diz que sim. Maura pede a Ulisses que descubra se houve algo entre Bruno, Alessandro e Maria José. Ulisses aceita ajudá-la. Maria José diz a Alex que é um estorvo na vida dele e tudo o que está acontecendo é sua culpa. Alessandro diz a Maria que se a intenção de Bruno era matá-lo, teria escolhido ela e qualquer outra mulher. Alex diz a Maria que tem que esperar para ver se ela está grávida, para decidirem se divorciaram ou não. Alex diz a Maria que nesse momento precisa dela mais do que nunca. Eles se abraçam. Vitória vai tomar café da manhã. Alessandro pergunta a Ezequiel de Bruno. Ezequiel diz que ele deve estar dormindo no quarto da casa. Alessandro diz a Maria José que se ela estiver grávida, a situação entre eles mudará. Alessandro vai ao quarto de Bruno e diz que por consideração à mãe dele, deixará ele ficar na casa, mas que se ele se aproximar de Maria José, o expulsará a pontapés. Alex diz a Bruno que já tem o celular dele e pode descobrir coisas interessantes. Bruno pede que ele devolva o celular. Alessandro joga o irmão na cama e sai correndo. Bruno vai atrás dele, dá um soco nas costas de Alex e diz que o odeia. Alessandro espanca Bruno com socos e chutes. Bruno também agride o irmão, para se defender. Os dois irmãos não param de se agredir e quase se matam. Eles acabam rolando pela escada e continuam a brigar. Ulisses e Roberto chegam ali e conseguem separá-los. Vitória pede que eles parem. Bruno dá uma cotovelada na cara da mãe, que desmaia. Felipa culpa Bruno de tudo. Alessandro é o único que se preocupa com Vitória. Roberto pede a Bruno que pare de incomodar a mulher do irmão dele. Ulisses também pede que ele pare. Bruno chama Ulisses de parasita e tenta ofender Roberto. Bruno tenta conseguir com que Ulisses e Roberto se alinhem a ele para conseguirem a fortuna de Alessandro, que é muito dinheiro. Maria José diz a Paula que não quer engravidar nesse momento. Paula diz à irmã que Alex a ama. Maria diz que o que ele quer é fazer amor com ela a todo momento. Maria diz à irmã que Alessandro quer que procurem um curso para ela terminar os estudos de computação. A enfermeira diz a Maria José e Paula que Pedro já está andando sozinho. Alessandro pergunta à mãe se está com dor. Ela diz que um pouco e que está contente por ele estar com ela. Raquel pergunta à mãe se há algo que ela não sabe. Bruno diz à mãe que não foi sua intenção e jura. Raquel pergunta a Bruno por que brigou com Alex. Bruno diz que esse desgraçado veio pra cima dele. Ulisses diz a Roberto que Bruno pode ser violento e grosseiro, mas isso de ser assassino é muito grave. Roberto diz que ele quer ver Alex morto e está louco. Roberto diz a Ulisses que ontem tem certeza que Bruno e Maria José estavam discutindo e há algo entre os dois. Maria José fica chocada ao saber da briga que teve entre Alex e Bruno e se culpa diante de Paula. Ao chegar lá em cima, as irmãs encontram o demônio do Bruno, que pergunta a Maria por que deu celular para Alessandro. Ela diz que fez e pronto. Paula diz a Bruno que a chantagem dele acabou. Bruno diz que a ameaça contra o pai dela segue em pé. O médico examina a Vitória e receita um remédio para a dor de cabeça dela. Alessandro conta a Fernando da briga que teve com Bruno. Fernando diz a Alessandro que ele tem que acabar com isso de uma vez e até machucou Vitória. Felipa liga para Alex e diz que tudo está bem com Vitória e nesse momento está descansando. Fernando se tranquiliza e por estar apaixonado por Vitória quer visitá-la.
Mais falso que nota de R$ 3, Bruno diz à mãe que Alessandro o agrediu primeiro. Raquel diz a eles que isso já não pode seguir assim, e a culpa toda é da sem-vergonha da Maria José. Vitória diz a Raquel que já é o suficiente e está muito cansada para ouvir as reclamações dela. Raquel diz que tem que expulsar aquela mulher dali o quanto antes. Alessandro diz a Fernando que Bruno primeiro tentou matá-lo e agora não quer perder Maria José e por isso fez aquela gravação para chantageá-la. Comandante Tenório liga para Alessandro e diz que prenderam um homem suspeito do atentado contra ele. Fernando diz que Maria José teve outro cúmplice. Fernando não para de falar de Vitória e está evidente que ele tem uma paixão proibida por ela. Alessandro diz a Fernando que parece que ele só se preocupa com Vitória. Ele diz que é porque ela é a mais indefesa da história. Alessandro diz que ele está apaixonado por sua mãe e precisam falar disso. Maura diz a Ulisses que Maria José é um mistério, pois ninguém tinha visto ela antes, e ela apareceu como esposa de Alex de surpresa. Maura diz que ainda tem esperanças de ficar com Alessandro. Ulisses diz a Maura que na briga entre Alex e Bruno, a Vitória saiu machucada. Fernando diz a Alessandro que desde que aconteceu o atentado contra ele mudou. Alex diz que depois de tudo que aconteceu com ele, obviamente iria mudar. Fernando é o mais tonto da história por não acreditar que Bruno seria capaz de atentar contra a vida de Alessandro. E segue defendendo o vilão, botando Maria José como a mais culpada e dizendo que ela deve ter outro cúmplice. Alessandro pergunta a Fernando se tem algo contra Maria José. Fernando diz que a presença de Maria José na casa dele causou desgraça e angústia a toda a família. Maria José pergunta a Filipa de Vitória. Filipa diz que ela já está bem. Filipa diz a Vitória que Maria José ficou muito preocupada com ela. Vitória diz que está muito desconcertada. Fernando diz a Alessandro que ama muito Vitória e considera ela uma mulher fora de série. Alessandro fica surpreso, mas entende o amor do amigo pela sua mãe. Fernando diz que seu amor por Vitória é impossível. Fernando pergunta a Alex se apaixonou por Maria tão rápido. Alex diz que gosta muito dela. Paula conta a Pedro da briga de Alessandro e Bruno. Pedro diz à filha que acha que seria melhor eles irem embora, mesmo para evitar essas brigas. Paula não quer ir embora dali. Vitória pergunta a Alex por que brigou com Bruno. Alessandro diz que é melhor deixarem isso pra lá, em paz. Alessandro pede perdão à mãe e se sente bem por não ter acontecido nada sério com ela. Ulisses pede a Maura para irem pro quarto dela. Maura diz a Ulisses que eles irão à casa do Zombardo para ele conhecer a Maria José. Pedro diz a Alex que acha que estão causando muitos problemas a ele, por isso toda a sua família quer voltar para a cidade deles. Alex pede que eles não se preocupem e seguirão vivendo ali. Ele diz que sairá e convida Maria para ir com ele. Paula insiste para a irmã ir com o marido. Alessandro diz a Maria José que precisa tirar o camponês da cadeia, o simples homem, esse que o salvou da morte. Mauro e Ulisses chegam à casa dos Lombardo. Ulisses conhece Maria José e fica encantado por ela. Alessandro diz a Maura e Ulisses que eles vão resolver um assunto fora da cidade, mas voltam amanhã, mas deixa a casa para eles. Maura diz a Raquel e Roberto que Ulisses ficou encantado quando conheceu Maria José. Roberto decide sair e Ulisses o acompanha. Roberto pergunta a Ulisses de suas experiências na Europa. Ulisses diz a Roberto que ele é outra coisa e namorou bastante. E se gosta de uma mulher pode ficar, e se gostar de homem também, e isso é questão de se deixar enturmar. Roberto pergunta a Ulisses se lembra quando ficavam juntos escondidos. Ele diz que não, tem como esquecer. Xuxo está detido na delegacia por ser acusado de ter atentado contra a vida de Alex, mas ele diz que salvou a vida do homem. Alessandro conta a Maria José que acha que quando sofreu o acidente deve ter sido jogado do carro e por isso não morreu. Maria diz que ele teve muita sorte. Alessandro diz que um casal de camponeses morreu infelizmente. Maria diz que graças a Deus ele se salvou. Alessandro pergunta a Maria se aceitaria Bruno se ele tivesse morrido. Maria diz que não, já que não sabia de nada. Maria diz a Alessandro que está cansada de tanta desconfiança e quer que ele desapareça de sua vida e não voltará a vê-lo. Chorando muito, ela sai correndo dele, mas ele a segura e pede que ela se acalme. Alessandro pede perdão por suas desconfianças, mas é que tem dúvidas. Alex diz a Maria que todos pensam mal dela. Maria José diz que então terão que se separar. Alex diz que quer ser feliz com ela e a abraça. Anoitece. Maria José e Alessandro chegam até a delegacia.
Alessandro apresenta sua esposa, Maria José, para Xuxo. Xuxo diz a Alex que só queria vender o relógio que ele deu para ele e por isso foi parar na delegacia. Alex diz que falará com o comandante para ele ser liberado. Maria José vai esperar no carro. Ela passa na igreja para rezar a Deus. Maria diz que não sabe se Alex a ama ou se está a usando. Ela diz que está vivendo no pecado por não estar casada. Maria diz que se estiver grávida, não sabe o que fará e pede a Deus que a aconselhe. Alessandro encontra Maria saindo da igreja. Maria diz que foi na igreja pedir paz. Alex diz que quer o mesmo e a beija. Alessandro diz a Maria que terão que ficar por aquela cidade essa noite. Pedro diz a Paula que Maria e José têm problemas que eles não têm, por isso ela que decidirá se eles vão embora ou não. Bruno pergunta a Paula de Maria e José. Paula diz que ela foi de viagem com Alessandro de novo e não sabe deles, mas nem se soubesse diria a ele. Alessandro e Maria José chegam a ter uma casa que ele alugou por uma noite. Maria não quer dormir com ele na mesma cama, pelo menos por essa noite. Alessandro deita no sofá para dormir e deixa Maria dormir na cama sozinha. Maria já está dormindo. Alessandro acorda e se deita na cama com ela e ficam abraçados. Amanhece. Alessandro acorda sozinho e vê que Maria já se levantou. Maria está tomando banho. Maria diz a Alex para sair do banheiro, pois foi na igreja ontem e eles não estão casados. Alex abre o box do banheiro e entra lá dentro para ficar com ela. Alessandro diz a Maria que a ama e a beija. Ela diz que também o ama. Os dois tomam banho juntos e fazem amor lá dentro. Alex diz a Tenório que Xuxo salvou sua vida e em troca deu a ele seu relógio. Xuxo é liberado da cadeia e agradece a Alessandro por tudo. Alessandro dá uma boa quantia de dinheiro para Xuxo. Raquel diz a Maura que não suporta Paula e não pode nem tomar café direito na sua casa por conta dela. Maura diz à amiga que ela tem que dar um jeito de se desfazer dela de uma vez. Maura e Raquel tomam banho na banheira. Fernando vai à mansão visitar a Vitória. Felipa diz que ela já está melhor. Felipa chama a Vitória e diz que Fernando está aí. Bruno diz a Eric que cada minuto que passa detesta mais o desgraçado do Alessandro e precisam se desfazer dele o quanto antes. Eric diz a Bruno que todos vão suspeitar dele. Bruno diz que tinha que ter uma forma de tirar a vida de Alessandro sem ele estar implicado no assunto e sem ser suspeito. Eric diz que podiam demonstrar um assalto. Bruno diz a Eric que ele e o primo dele são incompetentes, pois nem conseguiram eliminar Alessandro da primeira vez, quem dirá agora. Bruno diz que ele pode se transformar em vítima para o plano dar certo. Vitória chega ao escritório. Fernando diz à mulher que Alessandro está apaixonado por Maria José. Vitória diz a Fernando que Maria parece boa, mas contou cada coisa a Alex que se assusta. Alessandro e Maria José vão ao centro de saúde. Alessandro encontra a mulher que ajudou no dia de seu acidente. A mulher está com os ferimentos, mas foi ali Alex os únicos a sobreviverem. Maria José se emociona pela situação da mulher. Vitória diz a Fernando que acha que Alessandro caiu em uma mentira de Maria José e algum outro. Raquel escuta tudo e fica observando. Filipa vê Raquel escutando a conversa. Raquel diz que Alex jamais se casou com Maria José. Raquel pede explicações para a mãe, pois se essa mulher e a família enganaram Alessandro, tem que denunciá-los. Fernando pede a Raquel que não faça isso, pois vai meter a família dela num escândalo. Raquel diz que não vai se importar, mas pelo menos essa mulher e os parentes vão ir embora dali. Bruno chega ali e pede que Raquel fique calada, pois senão irá parar na rua. Bruno ainda diz a Raquel que Alex vai se divorciar de Maria José. Enquanto isso, Maria José e Alessandro passeiam pelo povoado. Eles vão até o apartamento do homem, que Bruno pediu para gravar um áudio acusando Pedro. Eles entram no prédio, mas não encontram ninguém. Alessandro vai novamente ao cartório, mas o livro de datas de casamento está extraviado, ou seja, que sumiu. Ele apenas encontra o documento de seu casamento. Vitória diz a Fernando que talvez o melhor seja que Alex se divorcie de Maria José. Fernando diz que talvez tudo pode ser um engano e Alex não tenha se casado com Maria, mas após um mês eles têm que ficar casados. Vitória pergunta a Fernando se acha que Bruno seja culpado. Fernando diz que não tem provas, mas acha que Maria José e a família estão mentindo ou talvez dizendo a verdade. Vitória diz que o pai de Maria José deve ter sido obrigado pelo cúmplice dele a acusar Bruno.
Paula fica alegre e diz a Eric que se passar nas provas, vão aceitar ela a fazer o curso de computação. Eric convida Paula para almoçar. Alessandro diz a Maria José que acha que Bruno fez tudo muito bem planejado para não ter nenhuma pista que levasse diretamente até ele. Alex diz a Maria que ela foi uma vítima. Alessandro diz a Maria José que Fernando duvida que ela seja inocente e Vitória defende o filhinho Bruno. Maria diz que não quer que pense o mal dela. Alessandro diz que vai pensar no que dizer a eles. Paula diz a Eric que está encantada, mas sua irmã não deixa ela desfrutar dessa vida dos ricos. Eric fica sabendo pelas palavras de Paula que Alessandro está muito apaixonado por Maria José. Raquel, Ulisses, Lisete e Maura conversam e tomam banho na banheira. Maura diz a Raquel que não entende como a mosca morta da Maria José tenha inventado essa farsa, pois se Alex não assinou os documentos de casamento, alguém falsificou sua assinatura. E esse alguém deve ser o culpado do atentado contra ele. Ezequiel ouve tudo. Roberto chega ali. Raquel diz que ficou sabendo que Alessandro de verdade não casou com Maria José e está inventando tudo isso. Xuxo chega até a mansão de Alessandro e diz a Ezequiel que é o senhor que ajudou o homem depois do acidente que ele teve. Xuxo pede um trabalho. Ezequiel diz que primeiro ele tem que tomar um banho. Xuxo se apresenta a Filipa com o seu real nome, Jesus Gavira, e diz que foi o que salvou a vida de Alessandro. Roberto diz a Raquel que não devia ter dito a ninguém o que escutou, pois Maria José já é parte da família, e com isso, amanhã, todo mundo vai estar sabendo disso. Anoitece. Eric diz a Bruno que Alessandro se apaixonou por Maria José. Bruno fica furioso e diz que Alex só está usando Maria para incomodá-lo. Maria José e Alessandro chegam em casa e estão muito cansados. Eles pedem que Ezequiel leve o jantar no quarto. Alex beija a esposa. Alessandro pergunta a Vitória como está. Vicky diz que está bem. Alessandro diz à mãe que esteve um pouco confuso, mas é verdade que se casou com Maria José por própria vontade. E o que refere a Bruno sobre ser o culpado do atentado foi algo que veio da sua imaginação, sua mente. E Maria José não disse nada disso. Xuxo elogia a comida de Filipa. Maria José diz a Alex que ele não devia ter mentido dizendo isso para a mãe, e agora todos vão pensar que ele ficou louco de vez. Ezequiel leva o jantar de Maria José e Alessandro no quarto deles. Fernando liga para Alessandro e pergunta como foi a chegada dele na casa. Ele diz que bem, e deu sua declaração para o camponês ser liberado. Ele conta que localizou a mulher do homem que morreu no acidente que teve. Alessandro diz a Fernando que procurou mais coisas para investigar sobre o atentado dele, mas não encontrou nada. Fernando diz a Alessandro que estava conversando com Vitória e Raquel escutou eles falando que ele não tinha conhecido Maria José e que o casamento deles era falso, mas Bruno interviu a favor dele. Alex diz que deve ser porque convém ao maldito fingir isso. Alessandro diz a Maria José para comer algo. Xuxo diz a Alessandro que comeu um guisado de frango delicioso, feito por Filipa, e se deram muito bem. Alessandro pede a Xuxo que peça a Ezequiel que dê a ele um dos quartos de serviço para ficar. Alessandro diz a Raquel que o que disse naquele momento não foi verdade, e estava histérico. Raquel diz que ele caiu na armadilha daquela criada. Alessandro pede à irmã que não fale assim de sua esposa. Raquel diz a Alex que o ama e quer o bem dele. Alex agradece, mas com Maria José se sente bem. Raquel diz a Alessandro que ele não vai mudar até encontrar uma mulher de verdade, que faça ele sentir o que nunca sentiu. Ela tenta seduzi-lo. Alessandro fica chocado e diz a Raquel que eles são irmãos. Raquel diz que eles não são nada e sempre gostou dele. Alex pede que ela não faça mais isso e que não volte a se repetir. E entende o estado dela, pois está bêbada. Filipa pergunta a Vitória se já falou com Maria José, pois ela sim deve saber de toda a verdade. Vitória diz que é mais lógico que Alessandro tenha imaginado tudo no momento de loucura. Ao pensar que Bruno teria feito algo tão espantoso, mas amanhã vai falar com Maria José. Maria José pergunta a Alessandro onde esteve. Alex diz que foi falar com Raquel. Alex e Maria vão jantar. Roberto diz a Ulisses que não gostou de Raquel ter feito fofoca a todos sobre a relação de Maria José e Alessandro. Ulisses diz que Bruno é inteligente e pode ter sido o que organizou o plano para matar Alessandro, mas que não deu certo. Lisete diz a Maura que se Alex não se casa com Maria José, mas continua com ela, só pode ser para fazerem amor. Maura diz que em breve ele vai se aborrecer e mandá-la para o inferno.
Chuchu e Pedro tomam uma cerveja juntos e conversam. No dia seguinte, Alex está saindo em um helicóptero. Ele diz à esposa que vai encontrá-la para almoçarem. Alessandro diz a Maria que sua mãe vai falar com ela, mas que não esqueça de dizer o que falaram. Os dois se despedem e Alex sai. Maria José diz a Paula que ela e Alessandro não encontraram nada contra Bruno. Vitória vai até Maria José e pede para conversarem em seu escritório. Vitória diz a Maria José que não estava animada para falar com ela, porque estava muito desconcertada. Vitória pede que Maria José seja verdadeira com ela. Vitória pergunta a Maria José se casou com Alessandro. Maria diz que se casou com Alessandro Lombardo e a esposa dele. Vitória pede que ela jure que não acusou Bruno. Maria mente e fala que Alex foi quem disse todas essas ideias. Vitória se tranquiliza, pensando que Bruno pode ser inocente. Maria José suplica para Vitória pedir a Bruno que não se aproxime dela. Maria José chora no seu quarto. Vitória vai ao quarto de Bruno e pede que ele acorde. Vitória diz a Bruno que já acabou as acusações contra ele, que Alex estava fazendo. Ela conta que falou com Alessandro e ele disse que pelo golpe que sofreu o deixou transtornado e por isso acusou Bruno. Bruno diz à mãe que Alessandro deve ter ficado louco, pois se é capaz de pensar que ele tentou matá-lo, pode fazer qualquer loucura. Fernando diz a Alessandro que, pelo que ele disse à mãe dele, ela vai pensar que ele está louco. Alessandro diz que, de alguma maneira, tinha que defender Maria José. Vitória, muito angustiada, diz a Hernan que está preocupada pela saúde mental de Alessandro. Bruno diz que Alessandro está paranoico e fica muito agressivo, e até o atacou e deixou sua mãe machucada. Hernan diz que quando examinou Alessandro não encontrou nada, mas pelo trauma que ele sofreu pode ter ficado sequelas, que dele vêm condutas estranhas. Bruno diz à mãe que nesse momento não podem confiar em Alessandro. Fernando diz a Alessandro que ele saiu de uma mentira para entrar em outra e não encontrou nenhuma prova contra Bruno. Alessandro diz que é porque Bruno é inteligente, mas tem certeza que mandou assassiná-lo. Vitória pede a Hernan que fale com Alessandro e o convença. Imprestável, o verme infeliz Bruno diz que seria melhor ligar para o manicômio para virem buscar Alessandro de vez e interná-lo lá. Vitória se irrita. Vitória proíbe Bruno de chegar perto de Maria José. Maura diz a Ulisses que ela e Lisete estiveram pensando e a vadia da Maria José teve um cúmplice que deve ser seu amante e como não sabem quem é, vão inventar um para infernizar a vida dela. Maria José diz a Pedro e Paulo que por não poder demonstrar a classe de porcaria que é Bruno, Alex prefere não incomodar mais Vitória. Roberto vê que Raquel está bebendo. Ele conta que passou a noite jogando com Ulisses. Roberto diz a Raquel que o que tinha entre eles acabou, devido ao caráter dela. Raquel diz que é mulher e tem suas necessidades. Roberto pede que ela procure outro, sem que ninguém saiba. Raquel diz que quer que eles se divorciem. Roberto diz que de toda maneira, por ela ser a rica e ele o pobre, ela terá que o manter. Raquel fica triste. Pedro descobre que Maria José fez amor com Alessandro e fica feliz, pois ele é o homem ideal para ela. Paula também fica animada e não vê a hora da irmã casar. Roberto vai para a banheira e conta a Ulisses que teve outra briga com Raquel. Ele diz que à noite perdeu muito dinheiro. Ulisses diz que ele tem que deixar de jogar, porque é um vício muito mau, e vai ficar na ruína. Roberto diz que já está na ruína, e por sorte tem um cunhado rico, que o mantém. Ulisses pergunta se Roberto pensou na proposta de Bruno. Roberto diz que sim, mas nunca matou ninguém, e não é agora que fará isso. Ulisses diz a Roberto que já vai sair. Roberto diz que pensou que ficariam juntos. Ulisses diz que é melhor jantarem. Paula diz a Maria que está nervosa, querendo saber o resultado da prova que fez. Maria diz que ela vai ir bem. Bruno vai ao quarto de Maria José e pede para conversarem. Maria tranca a porta. Bruno pede que ela abra a maldita porta. Maria José sai do quarto pela porta que vai para o jardim da casa. Xuxo encontra Maria e conta a ela como era sua rotina, onde morava. Maura, Raquel e Lisete aproveitam a vida cuidando de sua beleza e falando mal de Alessandro por ter ficado com Maria José. Alessandro diz a Hernan que não está louco e vê tudo claramente agora. Hernan pede que ele faça uns exames para tirar suas dúvidas. Por tanta insistência, Alessandro decide aceitar. Paula diz a Eric que passou na prova e vão aceitá-la na faculdade. Fernando diz a Alessandro que é muito bom ele fazer esses exames, pois só assim deixará todos da família tranquilos. Bruno diz ao advogado que Alessandro já não é o mesmo de antes. Está paranoico, agressivo e um louco como ele não pode dirigir a empresa como a deles. O advogado disse que realmente não. Bruno diz que precisam convocar o conselho de sócios para tirar Alessandro da presidência da empresa o quanto antes.
Bruno diz que o próximo presidente da empresa, dos Lombardo, tem que ser ele. Alessandro volta para casa em seu helicóptero. Ulisses liga para Ezequiel, querendo falar com Maria José. Alessandro pega o telefone e Ulisses não fala nada. Xuxo vai à casa. Alex o leva para o escritório. Alessandro dá um dinheiro para Xuxo, para ele trabalhar com um negócio próprio. Xuxo dá o relógio dele em troca do dinheiro. Alessandro diz à mãe que amanhã vai ir no México fazer uns exames que Hernan pediu para deixá-la mais tranquila. Alex devolve o livro para a mãe, diz que terminou de ler e é uma boa história de amor e conflitos. Vitória diz a Alex que amou muito seu esposo, mas o pai dele era vital, cheio de energia e otimismo, e se sentia segura e feliz ao lado dele. Alessandro e Vitória se emocionam ao falarem do passado. Alessandro chama Maria para irem almoçar. Maria entrega a Alex o anel que Bruno a deu no casamento deles. Alessandro beija Maria e diz que ela está lindíssima. Xuxo mostra a Pedro o dinheiro que Alessandro deu. Pedro diz que Alessandro é muito generoso. Xuxo diz que vai gastar um pouco do dinheiro para celebrar a sorte que tanto teve e convida Pedro. Roberto felicita Paula por ter passado na prova e a convida para beberem. Aproveitando que Raquel não está em casa, Paula fica com medo de encontrar Raquel, mas Roberto a convida para irem a outro lugar. Paula conta ao pai que passou na prova e foi aceita para fazer o curso de informática. Ela conta que vai sair com Roberto. Xuxo diz a Pedro que Roberto está casado com Raquel. Pedro diz que sabe, mas que não tem problema, nada de mal ele sair com sua filha. Ezequiel diz a Paula que Maria saiu com Alex para almoçarem fora. Paula procura uma roupa bonita para sair com Roberto. Ulisses diz a Maura e Lisete que já ligou para a mansão, perguntando de Maria e José. Maura fica feliz. Lisete diz que ele vai seguir ligando. Maura pede que ele diga que o nome dele é Mário Aguirre. Ulisses diz que é um jogo muito perigoso e vai colaborar, mas gostaria de ganhar a sua parte. Alessandro diz a Maria e José que conversou com sua mãe sobre seu pai e fica triste por ele ter enganado sua verdadeira mãe. Maria José diz que é muito difícil julgar o sentimento das pessoas, pois às vezes fazem por desespero. Alessandro questiona Maria José sobre isso, se ela o ama. Ela diz que o ama, mas pergunta se ele pensa se ela o aceitou apenas para sair do problema que estava. Alex diz que às vezes sim. Ulisses diz a Lisete que poderiam ser amigos com direitos. Ele dá um beijo nela. Maura dá um cheque com uma boa quantidade de dinheiro para Ulisses. Maura diz a Lisete que tem que tomar cuidado com Ulisses, pois ele é aproveitador. Maria pede a Alex que a deixe livre, pois só causou problemas a ele e está disposta a assinar a separação de bens, para se divorciarem. Alessandro diz que sofreria em tê-la longe dele. Paula e Roberto chegam no mesmo restaurante que Maria e Alex estão. Paula conta a eles que passou na escola de informática. Alessandro pergunta a Maria José o que sente por ele. Maria diz que muitas coisas, mas sem trabalho de dizer. Alex pede para irem conversar em outro lugar. Roberto diz a Paula que o casamento de Alex com Maria foi muito estranho. Paula questiona se ele a convidou para tentar tirar algo dela. Ele diz que não. Paula pede para falarem de Raquel. Roberto diz que também não gosta de Raquel, mas se eles se divorciassem, isso viraria um escândalo. Alessandro e Maria José têm seu sortilégio de amor. Eles vão para um lago e ela conta todas as ameaças que Bruno fez para ela, fazer parte do plano macabro. No momento, ela paralisou e não sabe o que fazer. Alessandro diz que no princípio se sentiu desconcertado, mas queria descobrir tudo e por isso foi amável com ela e não queria assustá-la. Maria diz a Alex que ele se portou muito bem com seu pai e todas elas. Maria diz que o amor é algo que chegou rápido à primeira vista, que foi crescendo pouco a pouco. Alessandro sorri. Maria diz que no começo resistiu, não queria, mas se apaixonou por ele e não tem vergonha de dizer. Alessandro e Maria José trocam carinhos e se beijam apaixonadamente. Alessandro e Maria José aproveitam para tomar banho no lago. Alessandro e Maria José se beijam, fazem amor e se divertem.